Então, pessoal, bom dia. Vou apresentar aqui a avaliação para vocês. Eu só queria ressaltar que eu testei o microfone, a gente é para estar funcionando direitinho, tá? Aqui sai um áudio, eu estou com 48% do meu volume ativado e escuto. Então, realmente eu não sei muito, não consigo fazer. E até mesmo a barra do áudio eu enxergo aqui vai bem alta. Então, mais do que isso eu não consigo fazer, tá? Mas vamos ao que nos traz aqui. Vocês têm 20 questões com meio ponto cada uma, tá? Mas vocês podem, tá? Primeira instrução que eu posso dizer, vocês podem escolher duas para não fazer, e aí duas delas vão valer um ponto. Essa é uma delas, questão de número 1. A outra é a questão de número 3, tá? Vou avaliar igual, né? Se ela estiver totalmente certa, é meio ponto ou um ponto conforme for. Né? Não é porque virou um ponto que ela vai ser mais difícil, não é isso. Mas é importante dizer, né? Preencham elas com afinco, porque senão eu posso entender que faltou alguma coisinha, tá? Então, 20 questões ou 18, escolhendo duas para não fazer, me sinalizando qual é, tá? Questão não respondida, pode pôr ali, enfim, fazer um X, um risco, tirar fora, pode apagar, não tem problema nenhum, tá? Eu vou entender que aí duas vocês escolheram por não fazer e fazer essa questão de número 1 e a questão de número 3 valer um ponto, que são questões mais complexas. Então, primeiro, escolha o tipo de vinho de mesa e descreva sua vinificação, né? Um daqueles três, né? Branco, tinto, rosé, né, que é uma explicação que, na verdade, prescindia, né, não precisava dizer isso, mas precisava escolher um deles e dizer como fazer, tá? Lembre-se que foi perguntado sobre isso nas dúvidas na outra semana e a gente comentou, né, cantina para dentro, vou pegar a uva e vou fazer o vinho. E do ponto de vista de saber explicar, não de saber fazer vinho, né, porque não é para isso que a gente está aqui. A questão 2 foi a questão do concurso de enologia, veja só. Mas é evidente que eu trouxe ela porque eu acho que ela é compatível, tá? Inclusive tinha críticas a esse concurso aí, né? Então não tem nada de errado com ela. Ela versa sobre espumantes, tá? Dentre as distintas bebidas produzidas a partir da uva, o estado de Santa Catarina vem alcançando destaque entre os vinhos caracterizados pela presença de anidrido carbônico. Relacionado à classificação, produto associa a coluna da direita com a da esquerda, de acordo com a técnica de obtenção do anidrido carbônico. Tá lá naquela aula de espumantes, tem isso aqui, tá? A gente tem espumante moscatel, método tradicional, desculpem, moscatel espumante método Charmat e frisante. E tem aqui 4 descrições: anidrido carbônico proveniente de fermentação natural ou introduzido por processo de gaseificação. Só para dar um exemplo, se eu achar que esse espumante de método tradicional, aqui vai 1, tá? Não é verdadeiro ou falso, não é X, é responder por relacionar uma coluna a outra. Anidrido carbônico proveniente de fermentação do mosto no recipiente fechado. Anidrido carbônico proveniente de uma segunda fermentação alcoólica do vinho em garrafas. Vejam que o recipiente fechado aqui nessa anterior não é a garrafa, tá? A garrafa é essa aqui, então a gente está pressupondo um tanque. Anidrido carbônico proveniente de uma segunda fermentação alcoólica do vinho em grandes recipientes. Vejam que ela é uma questão grande que não é difícil, tá? Ela deve assustar, vocês já olham que é coisa de concurso. Eu devia até tirar isso aí, sabe? De concurso que é pessoal. Mas é que é errado a gente usar e não citar, né? Embora algumas tenham sido questões que eu mesmo não avaliei, eu mesmo fiz. A gente não pode usar sem citar, mas elas são compatíveis, não enlouqueçam com isso. Mas pegou a questão assim, porque ela tem, né? Para isso que serve o professor, para a gente avaliar se ela enquadra ou não. Então, no fim das contas, é só dizer o que é cada tipo de espumante. Até porque tinha uma questão assim, eu só substituir por essa. Aí acho a alternativa correta. Sim, até inclusive que não poderia ser VOF, né? Porque ela tem aqui uma alternativa que dá conta. Uma só, então vocês não têm margem para achar mais de uma questão, uma mesma classificação para duas. Aliás, o mesmo produto com duas classificações. Aqui, como é de marcar, elimina esse problema. Se fosse VOF, poderia acontecer. Em bebidas e cultura cervejeira, isso aconteceu em alguns casos. Quais análises que podem ser feitas com o vinho em boca? Ou, em outras palavras, quais dimensões? Eu ainda botei essa explicação. Antigamente eu parava ali antes da vírgula.
Quais as dimensões nas quais pode perceber o vinho em boca? Foi comentado, eu acho que no vídeo, numa aula passada. O que a gente pode ver com ele em boca? Mais do que isso eu não posso falar, porque daí eu entrego a questão. Tá? É importante vocês elaborarem bem essa questão. Ela é importante porque é fundamental do conhecimento teórico e sensorial que vocês têm que ter. Inclusive para aplicar os aparelhos sensoriais que vocês têm. Os sensores, digamos assim, próprios de cada um. 4. Qual a razão para que não se possa chamar todos os vinhos licorosos de Porto, uma vez que são vários são feitos da mesma forma? Tem uma razão, que eu não posso dizer. Essa já é a pergunta, já ilustra ela, né? Tem relação, inclusive, com algum conteúdo lá de bebidas e cultura cervejeira. Não é um assunto que é novidade para vocês, tá? Não dá para ler assim, nossa, nunca ouvi isso, já escutou. É só pensar, relacionar uma coisa a outra e a gente chega à resposta. 5. Essas 5 e as 6 elas são da mesma lógica, tá? E são, embora a gente não tenha tido análise sensorial, e é claro que isso aí tira um pouco da nossa vivência e é um pouco menos natural responder esse tipo de questão, essas questões precisam ser compreendidas e estão lá no material de sensorial, tá? Que eu ainda comento lá que é uma coisa que vocês não encontram muito em livros, e que é extremamente importante para vocês. Então a questão 5 é, um sommelier ele oferece um vinho branco com aroma mineral e alta acidez. Quais seriam as suas considerações quanto às possíveis variedades e locais de elaboração? Tem uma só? Não, eu deixo isso bem aberto e o que eu vou perceber é o quanto vocês falam. Por exemplo, se alguém disser que Cabernet Sauvignon, não dá, né? Provavelmente não percebeu bem ali quais são as características que estão ditas ali. Então, pensem nas características das uvas, isso aí a gente comentou nas regiões. Tem uma aula que eu falo aí sobre as principais variedades, a gente consegue ter uma ideia disso aí. Tem que parar e tem que pensar um pouco. Ela não é difícil, mas ela precisa de que a gente pare para pensar. E de onde tu achas que é esse vinho? E vejam as características que tem nele, tá? Tem elementos para a gente inferir alguma coisa sobre. Eu não estou dizendo que é 100% de certeza, mas que vocês conseguem, por uma lógica de que, olha, nesse lugar oferece tais características do vinho, vocês conseguem dizer isso aí. Isso aí também lá nas questões de viticultura a gente falava sobre isso. Para vocês verem como todas essas coisas realmente se juntam para a gente falar em um vinho sensorialmente. Então ela não é um mistério, a gente tem que parar, pensar e fazer com calma. Meu sommelier, na questão número 6, ele oferece um vinho tinto com aroma de pimenta, pimentão, especiarias com baixa acidez. Prestem atenção em tudo que está sendo escrito. Às vezes a gente passa reto e a gente não presta atenção. O pimentão já julgou que é tal variedade, que sei lá eu, que Chardonnay tem pimentão, pau, já tocou. E de repente não prestou atenção que tem outro elemento ali modificando e deixando mais apropriado o exemplo. Tá? Então é um vinho com aroma de pimenta, pimentão, especiarias com baixa acidez. Quais os possíveis cenários de origem desse vinho e as possíveis variedades. Mesma coisa, não tem uma única resposta, só não pode responder errado. Tem diversas variedades, tem várias regiões. Pode falar um nome de região e dizer o porquê, porque me interessa não é que vocês digam um nome, Serra Catarinense, mas que vocês digam Serra Catarinense porque é frio e o frio estimula a presença de açúcar no vinho, sei lá, eu inventei, tá? Isso que eu falei não é uma basófia qualquer, então só para vocês entenderem qual é a minha intenção, o que eu quero que vocês digam, né? E a tal variedade, porque tal variedade, acredito que possa ser essa, porque ela tem mais açúcar no vinho normalmente, pelas suas características, e por aí vai. Então prestem atenção. É a mesma, sempre a mesma coisa, só muda cenário e tipo de enfim. 7. Dentre as regiões vitivinícolas brasileiras, essa aí foi a aula que eu mesmo tive com vocês, né? Não teve apresentação. Qual é a maior e quais os principais tipos de vinho, tá? Regiões grandes, tá? Não estou falando, né? Vocês vão perceber ali, né? Aquela apresentação falava, olha, tem tais e tais regiões e uma é maior, né? E eu quase estou dizendo a resposta aqui, ela me parece bastante óbvia e fácil, então... Mas é bom conhecimento que a gente precisa ter, né? A gente não pode sair daqui sem saber disso.
Primeira indicação de procedência, primeira denominação de origem, brasileiras, pelo amor de Deus, leia o enunciado, vitivinícolas brasileiras, não é do mundo, tá? Se alguém vai botar ali, não posso falar porque posso entregar outra questão aqui, tá? Então, prestem atenção nisso. As uvas emblemáticas branca e tinta, que também não tem exatamente um certo e errado, ao menos que seja, porque tem várias que podem ser, a gente discutiu isso aí, tá? Um vídeo que eu deixei indicado para vocês também comentava isso. E aqui mais uma vez eu já estou entregando qual é a região para vocês. E não tem problema, vocês precisam saber qual que é e quais são as suas características. Afinal, é a principal Brasil. 8. É uma questão lá do concurso do Instituto Federal de São Paulo, que eu não gostei nada dessa prova, então eu pincelei algumas coisas e algumas eu tive que adaptar. Essa tá como é. Os cultivares de uva, Sangiovese e Merlot são originários de que países, respectivamente? Informação basicíssima, tá? Não tem nada de problemática, é uma questão de concurso, é um horror, a gente não podia, não. É facílima essa questão. E é um conhecimento básico para vocês, tá? Sangiovese vem da onde? Da França e Merlot da Itália, Portugal e França, Portugal e Espanha, ou Itália e França? Só uma alternativa está correta. Vejam que é originários, não onde eles são plantados, tá? Porque daí eles complicaria bastante. 9, cite 3 uvas de Bordeaux, 3, tá? Aqui é 1, 2, 3. Não é 4 com uma errada que vira 2. Não é 4 com 2 erradas que vira 0. Não é 5 com 2 erradas que vira 1. Por aí vai, tá? Não é 6 com 3 erradas que vira 0. Eu preciso de 3. Então a gente faz uma lista imensa e 3 ali provavelmente vão estar certo. 10 é a mesma coisa, 2 da Borgonha, tá? 2. Tanto faz se é branca ou se é tinta. Tem uma exigência ali. Lembre-se de ler o que está, né? Se até o que você está pedindo, não trazer mais elemento para trazer mais confusão. É 3 de Bordeaux, 2 da Borgonha. E na 11, uma que é a mais representativa da Espanha. Tem uma que é a uva bandeira de lá, né? Em que pese que tenha outra que seja também bem produzida, isso a gente conversou no trabalho da Espanha, tem uma que é a cara da Espanha, ó. É ela que eu quero. Vocês são obrigados a saber disso na vida prática de vocês, tá? Então não tem nada de, assim, terrível nessa questão. 12. Qual o principal cultivo vitícola na Alemanha? Mesma coisa, a Alemanha tem uma que é bem destacada, que tem todas essas regiões e tudo mais, tá, gente? Então, e hoje, dando um spoiler, hoje ela passou por nossas bocas, inclusive, não em degustação, mas em fala. Hoje, no caso, é o mesmo dia da aula de bebidas e cultura cervejeira, tá, gente? Quinta-feira, só para vocês entenderem, né? Porque senão, evidentemente, a gente não teve aula de madrugada. Se não ver esse vídeo às 8 da manhã, não foi antes disso. 13. A alternativa que identifica corretamente os países onde situam-se Ribeira del Duero, Bordeaux, Barolo, Douro, Alsácia, Mendoza e Toro, respectivamente. Aí vocês vão dizer, mas eu não sei, eu nunca escutei sobre Barolo. Sobre o Barolo. Não tem problema, gente. Vocês precisam ser capazes de conseguir responder essa questão usando as outras alternativas, tá? Não tem nada que nos faça terrivelmente não conseguir responder isso. Portanto, não vou ler as alternativas, né? Não faz sentido isso, mas é uma só. A 14 é uma questão semelhante, tá? Mas eu quero saber em que países que se situam as regiões da Borgonha, do Alentejo, do Canelones, Chablis, Colchagua, Brunello de Montalcino e Cafayate. Cafayate eu acho que eu não falei enquanto apresentava, enquanto falei da Argentina. Eu quase que eu entreguei aqui, né? Quase, né? Não entreguei. Tudo bem. Vocês baixou bastante aí as alternativas para vocês, tá? Quase, eu tô meio trapalhão hoje. 15. São uvas finas muito utilizadas no Brasil. Eu vou largar um spoiler aqui, mas prestem atenção.
Finas, não está dizendo se é tinta ou se é branca, se é rosé, se é qualquer coisa assim, finas. Tá? Uvas finas, uvas viníferas, tá? Não inventem coisa. Finas. Tem cinco alternativas, uma única está correta. Brancas, na B16, brancas, é a mesma lógica, mas brancas de qualquer lugar do universo, de qualquer categoria, só que são brancas, tá? Não inventem coisa. Vejam as que são brancas. E tem até uma. Eu sei que aí tem um detalhezinho. Quando eu qualquer dia eu vou comentar, cara, não posso falar agora que a gente fala um pouquinho diferente do mundo, mas vai dar igualzinho. Vocês precisam, inclusive, saber disso. Na correção vocês vão entender. Espero que entendam antes, né? Para que vocês consigam responder. 17. São uvas emblemáticas da Argentina, Uruguai, Chile e Brasil. Respectivamente, apenas uma questão. Tá? Isso aí a gente também comentou na aula lá sobre a América do Sul. 18. Quais são as três principais uvas que compõem o champanhe? Inclusive, tem um erro de dizer que elas são as três uvas do champanhe. Tem mais, tem outras 4, eu acho, tá? Não tenho minha certeza. Mas as principais são estas aí não, né? Uma das que está nessas alternativas. E é claro que tem várias coisinhas para confundir, porque afinal de contas ou vocês sabem ou vocês não sabem, né? Porque no A e no Blank são coisas parecidas, então vocês têm que estar meio de olho aí, tá? 19 é uma questão do concurso do IFSC, essa questão foi inclusive de minha autoria. O Brasil destaca-se há algum tempo pela sua produção de espumantes, seja em qualidade, seja em quantidade, de modo que, não raro, se ouça falar que em segundo melhor espumante do mundo. Isso é só um preâmbulo, mas a pergunta principal, não se distraiam com o resto, é em relação à elaboração de espumantes, o primeiro produto historicamente comprovado como tal foi oriundo do Trento, do sul da França, do interior russo, do País Basco espanhol ou do norte da França? Mas não diz o nome da região, não precisa, né? Porque, por exemplo, se eu disser se o primeiro espumante do Brasil saiu de Garibaldi. De que região saiu? Sul, né? Não precisa saber qual é o nome da região, né? Não precisa ter o nome da região, você precisa saber qual é, né? Naturalmente você sabe onde ela está. Noção de geografia, nesse caso, assim, de etnografia, é importantíssimo, tá? Então, é uma informação bem básica que costuma estar errada por aí, inclusive. 20, do concurso do IPSC também, 2014. Os vinhos licorosos possuem uma longa história no mundo do vinho. Essa, para mim, é uma das mais complicadinhas, porque licoroso a gente não se deteve muito, embora eu tenha uma aula falando sobre eles. Mas não vi perguntas, por exemplo, de vocês. Sendo além de produtos muito valorizados sensorialmente, uma forma de se conservar o vinho, descoberta durante a história. Há uma série de produtos típicos dos diferentes países e regiões vitivinícolas mundiais. Considerando as características dos principais licorosos, avalie o acerto das afirmações adiante e marque V com as verdadeiras e F com V as verdadeiras e com F as falsas. Não é xizinho, até porque vai ter lá uma alternativa no fim, não tem como ser xizinho. Primeira delas, vinho Jerez é obtido de maneira natural com mostos que possuem uma gradação alcoólica potencial superior a 15%, não necessitando realizar a adição de álcool vinho. Realiza-se uma maturação no sistema de criadeiras e soleiras durante o período mínimo de 2 anos em recipientes tradicionais de madeira de carvalho, com capacidade inferior a 1.000 litros. Estava no grupo da Espanha, isso aqui, tá? Vinhos Madeira são elaborados tradicionalmente a partir das cultivares Touriga Nacional e Tinta Roriz. Realizam uma fermentação parcial de forma lenta e posteriormente é feita a adição de aguardente vínica para se obter a parada de fermentação e o teor alcoólico final desejado. Vinhos do Porto. Madeira não foi uma coisa que a gente falou grandiosamente, tá? Mas a gente consegue perceber aqui os acertos dela. Inclusive, eu estou olhando 2 motivos. Quase que eu entreguei a questão de novo.
Vinhos do Porto são elaborados por meio de uma fermentação alcoólica completa e posteriormente adicionada uma mistela que aporta açúcares e teor alcoólico. As cultivares empregadas na sua elaboração são Touriga Nacional, Tinta Negra Mole, Cercial, Verdelho, Boal e Malvasia. Me segurando para não falar. Vinhos botritizados. As uvas sofrem a ação da podridão nobre que ocorre em condições climatológicas determinadas, incrementando o teor de açúcares da uva, a partir da qual podem ser elaborados vinhos doces de grande qualidade e prestígio. Prestígio está sem acento, mas acho que não foi culpa minha, acho que eu peguei da redação original. Em todo caso, vejam que com a possibilidade que vocês estão aí, né, de acesso ao material, sabe, né, vocês podem fazer isso. Eu sempre digo que tentem usar como segundo recurso, mas vocês conseguem, apesar de eu achar que ela está um pouquinho exigindo mais, vocês conseguem matar isso aqui, tá? E aí vocês têm uma única alternativa. E essa é a avaliação de vocês, tá? Façam com calma, tem 4 horas, é tempo suficiente, não enlouqueçam com coisas que não estão ali, não preste atenção nos enunciados, que às vezes a gente morre porque a gente lê a coisa pela metade, e aí, sabe, que acaba fazendo a coisa do modo errado, porque leu do modo errado, né? E aí, claro, por máximo que faça certo, tendo lido errado, vai ser errado, né? Tendo em vista que a orientação era outra. E é isso aí. Nossa, eu fiquei 20 minutos falando da avaliação, que é para vocês, enfim, né, não ficarem com dúvidas e tudo mais. Dessa vez eu vou fazer a leitura. Então, tem aí 3 horas e 40 minutos, 3 horas e 30 minutos, né, para fazer me entregar até meio-dia, por favor, tá? Bom trabalho, confiem em vocês, não se percam em lugares que não deveriam estar virtualmente, sobretudo, tá? E basicamente as coisas que a gente falou, com exceção assim de 2 ou 3 coisas que não vão estar claros nos nossos materiais. Por exemplo, a última questão tem alguns detalhes que não foram bem claros em aula, mas que a gente consegue prescindir deles para responder a questão. Todo o resto foram coisas da nossa do nosso convívio, tá? Boa avaliação para vocês. Bom fim de semana.